tem que gravar, né? Eu nem estava gravando. Tá tranquilo. Você colocou agora para gravar, não foi? Foi. Não, fechou. Tá. Então vamos lá, vou apresentar a minha tela. Gente. Olha, eu não vou conseguir, acho que ver muito bem vocês. Ah, não, até que eu vejo. Mas tá, beleza. Vamos apresentar. Ok. Então, como eu falei, eu separei na aula teórica e dividi em 3 partes. Então, a primeira parte vai falar um pouquinho de noções básicas do que é geoprocessamento, o que é SIG, o que é sensoriamento remoto. Segunda parte, estrutura de dados, tipos de sensores e resolução de imagem. E a terceira parte é radiação eletromagnética, bandas espectrais e algumas aplicações e recomendações de materiais. As aulas práticas, eu separei em 7. A primeira é justamente introduzindo o que seria o QGIS, qual a diferença do ArcGIS, como baixar o software e as imagens. Aula 5, para elaborar um mapa de localização. Aula 6, mapa de cobertura de solo. E aula 7, mapa de APP. E aí, para eu enviar essas aulas para vocês, que está no Drive, que eu vou abrir agora para mostrar, eu queria pedir para vocês mandarem um oizinho no meu e-mail para eu conseguir enviar para vocês. Beleza? Acho que... Xande, você tem um grupo no WhatsApp só com eles, né? Tá aí o Xande? Acho que o Xande saiu. Tudo bem. Mas, ok, vocês podem me mandar esse oizinho e caso alguém não me mande, eu entro em contato e eu mando o link do Drive. Eu vou abrir aqui agora. O Drive eu separei da mesma maneira, aula prática e aula teórica. A prática tem aqui, por exemplo, esses PDFs têm o passo a passo das aulas que eu gravei. Então, tá tudo escrito aqui. E as aulas estão aqui gravadas. Falta a aula 7, que eu ainda não coloquei aqui, mas logo quando acabar eu vou colocar. Estava baixando. E aí, para não pesar aqui no computador, eu parei. Mas estão aqui. E aí, na aula, você vai entender o que é dados de emergência, dados fornecidos pela Regina, que é a nossa cliente fictícia. Enfim, tá tudo aqui bem explicadinho. E caso alguém tenha alguma dúvida, é só me perguntar. E aqui também tem a aula teórica, que eu coloquei um manual do CAR, e eu vou colocar também os slides que eu estou apresentando agora. Beleza. Continuando. A primeira dinâmica, que aqui essa aula vai ser dinâmica. Eu queria que vocês colocassem o QR Code, apontar o celular, ou então entrar nesse www.mente.com e colocar o código para vocês me falarem quais palavras vêm na sua cabeça quando você pensa sobre geoprocessamento. Você fica igual a Gretchen, assim, ai meu Deus, como definir? Vocês já escanearam? Não, né? Estou muito rápida. Vou colocar aqui a chave. 13, 60, 18, 20. Vamos ver. Olha, eu passando tudo. Primeira pessoa colocou topografia, coordenadas e mapas. Vai, gente, qualquer palavra que vier na sua cabeça. Não precisa pensar demais. Top. E vou tirar aqui um print das palavras
para a gente depois, no final dessa primeira parte, a gente faz uma comparação sobre essas palavras. Vou aqui abrir um novo Ctrl+V. Beleza, então vamos lá. As primeiras palavras. As palavras, né? A gente não leu. Precisão, complexo, difícil. Monitoramento, transportes, drone, hidrologia, coordenadas, sistema de informação, mapas, topografia, análise do espaço, geoprocessamento. Top. Então vamos lá. Nossa primeira parte da aula é para falar justamente sobre essa diferenciação entre geoprocessamento, SIG e sensoriamento remoto. Então vamos lá. O que é um SIG? Você pode pensar que um SIG é um conjunto entre um meio computacional, dados georreferenciados e as necessidades do usuário. O que seriam esses dados georreferenciados? São dados que têm um endereço, exatamente um ponto de latitude e longitude em que você consegue identificar se aquele ponto, em qual local do mundo ele está. Então, isso é um dado georreferenciado. Então, quando você trabalha com essas informações, com esse compilado entre necessidades dos usuários, dados georreferenciados e meio computacional, você está falando do SIG. Essa definição é um pouco abrangente. No próximo slide eu vou trazer a definição de uma pessoa mesmo, do estudo, do SIG, enfim, de um estudioso, sobre isso. Mas a estrutura do SIG justamente demonstra isso. Tem um hardware, que é a plataforma computacional, um software, que é um programa, no caso a gente está usando o QGIS, os dados, então são todas as informações que a gente está colhendo para trabalhar com elas, peopleware, que são os profissionais, os usuários envolvidos, então vem essa necessidade do usuário. E aí a função do SIG é a aquisição, edição de dados, gerenciamento desse banco de dados, análise geográfica, apresentação de dados. E aí, essa parte é interessante. Você tem que vincular esse banco de dados ao SIG, porque senão não faz sentido. Você tem que ter uns dados consistentes e que façam sentido para que você consiga trabalhar. Aí aqui eu trouxe o McDonnell, em 1998, página 11, ele falou que o SIG é um poderoso conjunto de ferramentas para coleta, armazenamento, recuperação, transformação e visualização de dados espaciais do mundo real para um conjunto de propósitos específicos. Então, é justamente esse propósito específico tem a ver com essa pessoa que está, o interesse da pessoa que está mexendo, dados espaciais do mundo real, aqueles dados georreferenciados, e essa coleta, armazenamento, recuperação fala sobre esse meio computacional. Então, é um termo bem abrangente. Já o geoprocessamento é uma tecnologia que realmente processa esses dados georreferenciados. Então, não sei se vocês fizeram DT, eu sei que 2 são de civil, não sei. Mas, enfim, sabe quando você pega esse papel manteiga e aí você coloca, esse papel manteiga ele é um pouco transparente, você coloca em cima de um papel e aí você consegue desenhar passando por cima, assim, tendo como base o papel de baixo. E aí, quando você faz isso, você pode colocar vários papéis manteiga, você vai desenhando, e você chega com várias camadas. Então, o QGIS, enfim, o ArcGIS, todos esses softwares que trabalham com geoprocessamento utilizam essa ideia de camadas. Então, é justamente pensar em vários papéis manteigas que, quando você sobrepõe eles, você gera um dado que visualmente você consegue compreender e fazer a sua análise. Então, por exemplo, nessa foto aqui tem o solo, limite de profundidade, estrada, agricultura, relevo, cercas, outros dados e a imagem do satélite. Então, você pode ver que esses dados estão separados. Eu quero mexer com o solos. Aí eu vou clicar nessa camada, referenciar essa camada, para eu conseguir fazer esse processamento. Então, o geoprocessamento tem a ver com essa manipulação desses dados georreferenciados. E aí, sensoriamento remoto. O Fitz, em 2008, na página 109, ele diz que é uma técnica que utiliza sensores para captação e registro à distância, sem contato direto da energia refletida ou absorvida pela superfície terrestre.
Então, sensoriamento remoto nada mais é da utilização desses sensores de forma remota, de forma distante, né? Para você conseguir essa captação desses dados. Então, vamos lá para a nossa primeira revisão. A primeira parte da aula já acabou. Foi bem rapidinha. Eu trouxe aqui uma historiazinha. Alguém tem alguma dúvida, inclusive? Estou andando rápido, talvez. Por enquanto está tranquilo. Tá. Não precisa ficar pensando, ai meu Deus, tem que decorar. Não precisa. A ideia mesmo é só introduzir estes conceitos. Para às vezes a gente quer conversar sobre isso, a gente fica, será que eu uso SIG? Será que eu uso geoprocessamento, sensoriamento remoto? E aí até trava nesse momento de comunicação. Então vamos lá, nessa revisãozinha. Trouxe uma história. Uma engenheira ambiental irá fazer uma análise do crescimento urbano na cidade de Brasília. Para isso, utiliza as imagens de satélite de um período de 10 anos e utiliza o software QGIS para realizar a manipulação dos dados. Quando você olha essa historiazinha, quais conceitos você talvez você pensa, isso aqui você falou há 5 minutos atrás sobre isso e tudo mais. Alguém quer dar um palpite? Manipulação dos dados é o geoprocessamento? Isso. Qual? Imagem de satélite é o sensoriamento remoto ou não? Ou o primeiro? Já Sim. esqueci. Sensoriamento remoto. Sim. E o GIS está aonde? O SIG, quer dizer. Pode ser. Está ou no software ou no crescimento urbano, não sei. Pode ser. Crescimento urbano, não tinha pensado nisso também. É o objetivo final, né? A engenheira ambiental também, que é a pessoa que está mexendo. Mas é isso. Exatamente. Uhul, arrasou! Então aqui já tem um entendimento um pouquinho melhor. Muito bom. Então vamos lá. E agora, com vocês. Quais palavras... Não, mentira, eu vou colocar isso aqui por último. Não, agora não, depois. Vamos para o tópico 2. Vou até mudar esse slide, para eu não esquecer. Aqui. Vai ficar melhor. Tá, agora a parte 2 da aula. A gente vai falar sobre estrutura de dados, tipos de sensores e resolução de imagens. Bom, como eu tinha dito anteriormente, dados georreferenciados são dados que têm um endereço, que você olha e fala, eu sei em que local da Terra está esse ponto. E aí, esses dados são separados em dados espaciais e dados alfanuméricos. Os dados espaciais são separados ainda em dois, na estrutura vetorial e na matricial. E aí, a vetorial, ela é composta por pontos, linhas e polígonos. Então, você quer desenhar, você quer delimitar a área do seu terreno, aquela fazendinha. Você vai, pega o QGIS, faz um retângulo e delimita. Aquela linha, ela é um dado vetorial. Quando eu quiser, por exemplo, mudar de cor, ou fazer vou desenhar o retângulo, vou desenhar, deixa eu pensar, outro retângulo do lado, mas na verdade eu quero juntar esses dois retângulos. Quero fazer um processamento desses dados vetoriais. Eu vou lá em vetor, na ferramenta vetor, e faço esse processamento. É por isso que eu acho interessante a gente falar sobre esses tipos de dados. Porque eu sabendo que aquele dado é um vetor, se eu tiver com dúvida, onde é que eu clico, no QGIS, eu vou na aba vetor, para conseguir clicar, para conseguir procurar, fuçar, enfim, para fazer esse processamento. Então, vetor são linhas, pontos, um polígono que você desenha, enfim. E aí ele pode estar atribuído a algum valor, algum banco de dados alfanuméricos, lembrando que esses são dados espaciais. Então, o vetor aqui, tá vendo? Polígono, linhas e tudo mais. E aí,
também uma coisa interessante, shapefile. Vai ouvir falar muito sobre o que é sobre shapefile. Todo mundo, se você procurar um vídeo de aula no YouTube, vai estar, não sei o que é o shapefile. E eu ficava, meu Deus, o que é exatamente isso? E é simples, é só aquela camada vetorial, aquela camada que representa a delimitação da sua fazenda. Pronto, acabou. E da estrutura matricial é justamente uma matriz, uma grade, em que esses quadradinhos que são formados são chamados de pixel. E aí cada pixel tem um valor correspondente. Então, sabe quando você vai na sua televisão, antigamente dava para ver mais, aquela televisão velha, você chega perto, 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 quando você vê tem vários quadradinhos, são pixel. E a mesma coisa em foto, você consegue ver a foto pixelada. Por quê? É uma matriz em que cada quadradinho tem um valor correspondente. A mesma coisa no QGIS. Então, quando você fala, uma camada raster, você fala, meu Deus, o que é exatamente isso? É essa camada de normalmente uma imagem. Então, quando a gente junta essa imagem, um raster, e um shapefile, ou seja, um raster e uma camada vetorial, fazendo um processamento de imagem, você consegue dizer de maneira mais eficiente como é o mundo real. Então, essas duas separações são muito importantes para justamente fazer o que eu disse anteriormente. Quero mexer numa camada vetorial? Eu vou na aba do QGIS, vetor, e aí eu consigo ver todas as ferramentas que estão atreladas ao camada vetorial. Alguma dúvida? Ficou muito confuso? Tranquilo. Tranquilo, Marcelo. Top, massa. E aí os dados alfanuméricos. Então, são letras, números, sinais gráficos vinculados também a uma coordenada. E aí a gente pode também vincular esses dados espaciais, ou seja, uma tabela, enfim, que não seja um raster nem um vetor, a gente consegue vincular uma forma, né, numa camada vetorial. Então, por exemplo, isso aqui, né, essas curvas de níveis muito famosas, está vinculando esse dado de 269 a essa linha, que na verdade é um dado vetorial. Então, eles estão vinculados entre si. Caso fosse, por exemplo, uma matriz, esses dados estariam vinculados não a um vetor, e sim em pixel. Só isso. Beleza. E aí, como a gente disse, sobre sensoriamento remoto, tem muito a ver com os sensores. E aí, as classificações dos sensores são em relação à origem da fonte de energia que ele capta e ao produto gerado. Por exemplo, radar. O radar, ele emite uma energia e aí, por meio da reflexão dessa energia, ele compreende aquele dado. Mas é ele que está emitindo. E aí, por isso que é um sensor ativo. O passivo é o contrário. É como se fosse uma fotografia, é como se fosse um satélite. Ele depende da energia externa, no caso, energia, por exemplo, solar, que reflete e aí ele capta, mas quem emite a energia não é ele. Beleza. E em relação ao produto gerado, tem os não imagiadores e os imagiadores. E aí, por lógica, o imagiador, ele capta essa energia e traduz em forma de imagem, e os não imagiadores, eles captam esses dados e pode fazer em dados, por exemplo, aqueles alfanuméricos, gráficos, enfim. Só para trazer mais com uma curiosidade, digamos assim. E aí, na verdade, dá para ter uma conversa muito mais profunda. Por exemplo, o drone. Você compra o drone, né? Aquela ferramenta realmente de levantamento aéreo, você tem que acoplar um sensor nele. Então, aí vai muito do seu interesse. Enfim. Ai, saiu. E aí, beleza. Então,
a gente está falando muito sobre dados e então é muito importante você ter um dado confiável, né? Um dado que realmente te sirva, que faça sentido para o que você está fazendo. E aí, em relação a imagens, tem vários bancos de dados, inclusive mais para frente, no final dessa aulinha, eu vou falar um pouquinho mais sobre onde encontrar esses dados, mas tem umas resoluções de imagens. Tem a resolução temporal, que é relacionada justamente, por exemplo, tem a Terra aqui, e vai passando satélite, satélite. Quanto tempo esse satélite demora para captar aquela mesma imagem? Por exemplo, esse aqui, do CEBS 2, passa de 26 em 26 dias. Mas tem outro satélite que passa em menos dias, sei lá, diário. Tira foto diariamente desse local. Então, essa resolução desse CEBER 2, comparado ao que passa diariamente, é pior, né? Então, essa se chama resolução temporal. A resolução radiométrica é justamente os níveis como eu posso dizer, de cinzas, de saturação, enfim, que essa imagem tem. Então, por exemplo, esse 1 bit e 11 bits, você percebe que dá para diferenciar muito mais a imagem. O de 1 bit tem uma resolução pior que essa de 11 bits. Já a resolução espectral é a capacidade do sensor, o quanto aquele sensor é bom, quanto ele consegue absorver e compreender um feixe de luz. Mais para frente eu vou falar melhor sobre isso. A resolução espacial tem muito a ver com a área que o pixel atinge. Então, por exemplo, se um pixel ele atinge uma área de 100, sei lá, 100 metros quadrados, e um pixel que atinge uma área de 10 metros quadrados, é bem diferente, né? Então, por exemplo, o de 10 metros quadrados, a imagem é muito melhor, porque vai conseguir captar mais detalhes. É como se fossem esses quadradinhos aqui, cada lado tiver, no caso de 10, seria a raiz de 10. Enfim, enfim, vamos falar de 100, de 100. Cada lado vai ter 10 metros. Oh, mentira, calma. O pixel de 10, cada lado tem 10. Eu acho que é isso. Vixe, agora me pegou. Enfim, acho que é isso. É isso mesmo. 20 e 20. Então, de 20, cada lado tem 20. É isso. E aí, o pixel de 5, cada lado tem 5. Isso mesmo. Não é a área do pixel, e sim a lateral que fala. Então, um pixel de 20 metros, ele meio que uniformiza todos os pontos em 20 metros e diz como se fosse apenas um dado. Então, esse aqui de 0,5 metros, ele fica muito mais, com muitos mais detalhes. E a resolução digital é relacionada à quantidade desses pixels. Beleza, agora vamos novamente. Quais palavras vêm na sua cabeça quando você pensa sobre geoprocessamento? Tchan, tchan, tchan. Podem colocar aí, vou colocar aqui o 6, 7. Oh, droga. Ai, meu Deus, eu vou tirar. Como é que é? 6700 6291 é o código. Ai, como é que sai? Também complexo. Ai, meu Deus. Tomada de decisão profundo.
Vou tirar um printzinho para a gente comparar. Ixi, acabou de mudar. Vou tirar de novo, então. Que, olha, acho legal comparar mais ou menos as primeiras ideias, as primeiras palavras, que às vezes são um pouco mais, né, abrangentes, assim, e aqui um pouco mais direto. Mas muito legal. Beleza. Alguma dúvida? Uma coisa para falar? Essa percepção aí. Eu confesso que eu nem reparei que era a mesma pergunta. Sim, foi tudo pensado. Mas tá bom. Agora, vamos lá. Qual dado é vetor e qual dado é raster? Se vocês quiserem colocar no chat para eu conseguir ver as respostas de vocês. Eu acho que o da direita é vetor e o da esquerda é raster. Uhum. A resposta eu falo no final. No final não, no próximo slide. Quem dá mais? Quem dá mais? E eu acho que é o contrário. O 1 é vetor, o 2 é raster. Nossa, tô parecendo o Chaves. E como é que é? E como é que diz? Eu nem lembro mais qual foi a resposta anterior. Gente, sou fã do Chaves. Carteirinha. Mais alguém quer dar um palpite? Eu vou ficar em cima do muro aí também. Tá. O raster é aquele que você aproxima e você vê aqueles pixels. Então, aqui, o 2 é uma imagem. Se você aproximar, você vai ver pixelado. Então, o 2 é um dado raster. Já esse aqui, que tem linhas e pontos e polígonos, enfim, é um vetor. Vamos ver. Tcharam! Então, quando você quiser, por exemplo, trocar, em vez de cinza, eu quero trocar a cor por azul. Eu vou lá na abinha do que diz vetor e faço todo o processamento dessa camada vetorial. Então, é bem importante e vai ficar bem intuitivo essa diferenciação entre dado raster e dado vetorial. Beleza. Estamos na nossa terceira etapa da aula. Tem quantos minutos? Meu Deus, será que eu estou indo muito rápido? Estou indo muito rápido. Gente, alguém fala comigo. Estou indo muito rápido. Tá no ritmo bom, Marcelo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Vou tomar uma água, então. Tá top. Então tá. Beleza. Radiação eletromagnética e bandas espectrais. Vamos lá novamente, nosso joguinho. Quero saber de vocês, qual superpoder você gostaria de ter? Vou colocar aqui. Meu Deus, não faço isso. Pronto. 4, 5. E aí eu coloquei algumas opções. Cadê?
vai. Ai, gente, superpoder aqui eu pesquisei alguns muito úteis, outros nem tanto para saber. Para eu manipular onde vocês vão colocar. Na verdade, é isso. Detecção de lixeiras foi ativa. Ai, tá, top. Eu coloquei justamente essas opções para vocês colocarem visão raio-x. E por quê? Porque é justamente assim que eu vejo quando eu trabalho com QGIS, geoprocessamento e imagem de satélite. Porque a nossa visão, ela capta só esse como é que fala? A luz visível. Não capta outras partes do espectro visível, ou do espectro eletromagnético. Só capta o espectro visível. E quando você utiliza essas imagens, você está justamente conseguindo acessar outras informações que seu olho não consegue. Então, você consegue acessar, por exemplo, infravermelho próximo, que fala muito sobre... por exemplo, tá trabalhando com temperatura. E aí você vê uma coisa muito quente, um metal muito quente, né? Claro que vai mudar de cor e tudo mais, mas o infravermelho próximo vai te dizer muito mais o quão quente aquele metal tá, ou aquela área da floresta, ou então até mesmo como sua vegetação tá. Mais pra frente eu vou falar melhor. Então, é isso. Para mim, geoprocessamento é justamente você ter uma visão raio-x e utilizar informações que nosso olho não vê e que seriam perdidas se a gente não utilizasse. E aí, é importante dizer também que o satélite, no caso, que agora eu vou falar muito sobre satélite, as imagens de satélite, quando tem nuvens, as nuvens ela têm muita absorção e espalhamento dessas ondas e fazem bastante interferência atmosférica. Então, quando vocês forem procurar alguma imagem, vocês sempre procurar uma imagem que não tenha muitas nuvens para justamente não atrapalhar nessa absorção. Então, vamos lá. Como eu disse, aqui está o espectro eletromagnético, aqui está a luz branca, que é o que a gente consegue ver, e o infravermelho a gente separa em próximo, médio e distante. E aqui estão as outras ondas. E aí a gente consegue fazer uma relação entre a onda... Tem uma planta, né, na verdade. Vou começar do começo. Você tem uma planta, uma vegetação, você é um fazendeiro. Ou então não, você é uma pessoa que quer ver a floresta, sei lá, o cerrado natural e ver quão saudável ele está. E aí, aquela vegetação, ela emite luz, todas as luzes, né? Mas em especial a gente sempre fala o RGB, que é o azul, o verde e o vermelho. E a gente também fala muito sobre o infravermelho próximo, porque essa relação vai dizer se essa vegetação está saudável, se não está saudável e quando é solo. Então é muito interessante você trabalhar com esse infravermelho próximo, porque você consegue dizer como está essa vegetação. Se fosse olho nu, você só veria verde, mas utilizando esse espectro, essa camada em específico, você consegue analisar melhor. E aqui a gente passa por uma parte de NDVI, que é justamente esse índice de vegetação de diferença normalizada, que é justamente essa relação entre o quanto de, no caso, o vermelho, quanto vermelho e quanto de NI, um infravermelho próximo, essa planta está emitindo. Então, por exemplo, aqui nessa imagem dá para ver de jeitinho. O vermelho e o NI estão quase iguais, então quer dizer que essa planta está marromeno. Aqui o NIR e o vermelho estão um pouquinho mais, né? O NIR está um pouquinho a mais, então está melhorando. E aqui uma planta bem saudável emite um infravermelho muito mais, então a gente consegue, por meio desse índice, então
o valor do NIR menos o vermelho, dividido pelo valor do NIR mais o vermelho, a gente consegue, por meio de número, falar se aquela vegetação está saudável ou não. Quanto mais próximo de 1, mais saudável tá. Quanto mais próximo de 0, menos saudável tá. Então, no caso, o NDVI de 0,72 está mais saudável. De 0,14, menos saudável. E aqui eu fiz um exemplo bem... dá para ver bem justamente isso. Aqui estão as relações do NIR, e aqui, no caso, esse verde aqui bem escuro, que eu que coloquei as cores, né? Essas relação de cores, eu podia ter colocado, sei lá, vermelho, amarelo e azul. Enfim, isso aqui é um processamento que o usuário que define. Então, no caso, esse verde aqui, 0,75 é a área que está mais saudável, e muito lógico isso, né? Porque é justamente essa área que está tendo irrigação, né? Esse pivô aqui de irrigação. E aqui vai diferenciando. E aí, quando tem uma vegetação também próximo de -1, quer dizer que provavelmente esse é solo descoberto, solo, como é que fala? Exposto. Então, aqui a gente provavelmente é um solo exposto. E aí a gente consegue fazer uma análise bem legal. Não precisa, por exemplo, estar olhando folha por folha para ver qual é a plantação, qual é a área que está boa ou não. Só fazer essa análise do NDVI. Beleza. Algum comentário, alguma dúvida? Algum comentário, na verdade? Ok, vou passar. E aí, normalmente a gente fala sobre esse espectro eletromagnético e a resolução do sensor. Com aquele sensor, ele é bom. Tem sensores que captam apenas algumas bandas. Tem sensores que captam mais bandas. Bandas é justamente você carrega valores relacionados a uma parte do espectro magnético. E a gente usa muitas bandas, como eu falei, a RGB, o vermelho, o verde, o azul, para fazer a imagem. E aí, mas também existem outras bandas, por exemplo, aqui a infravermelho é uma outra banda. E aí, é isso. Isso que é banda, quando a pessoa fala, é uma banda. É justamente pedaços do espectro eletromagnético que foi traduzido em uma imagem. Beleza. E aí, como eu disse, cada sensor tem a sua leitura. Então, vamos dizer assim. Aqui eu trouxe o Lens 78 e o Cerber 04A. Eu não posso dizer que a RGB, a banda do vermelho, do verde e do azul, sempre vão ser, por exemplo, a banda 4, banda 3, banda 2. Isso é verdade para o caso do Lens 78. Para esse sensor, para o satélite Lens 78, na verdade, para o sensor TIRS. Isso é verdade. A banda 4, banda 3, banda 2, que é o RGB. Mas agora, para o CEBES 04A, o RGB é banda 3, banda 2, banda 1. E aí, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente baixa as imagens, só vai estar escrito B1, B2, B3, não vai falar que é o vermelho, o verde, o azul, o NIR, enfim, não vai falar, só vai ter uma numeração. Então, é muito importante pesquisar na internet, ver as tabelazinhas e o que corresponde às bandas. Então, é como se fosse esses sensores sendo pessoas que vão guardar imagens, e aí a pessoa 1 guarda a imagem na gaveta 1, 2, 3, e aí a pessoa 2 guarda na gaveta 3, 2, 1. Então, tem que ver qual pessoa, com quem você está falando, no caso, né? Então, tem que pesquisar na internet essa tabelazinha para saber se a banda 4 é uma banda do vermelho ou se é essa banda aqui que eu não sei que comprimento é esse.
Enfim, é isso. E aí, no caso, por exemplo, essas resoluções aqui, como eu falei, a gente está trabalhando com imagem, com dado raster. Se é dado raster e é uma imagem, se eu aproximar, vão ter pixel. No caso, esse daqui, a pancromática, tem uma resolução melhor, porque o pixel tem um lado menorzinho. Esse aqui tem uma resolução pior em comparação com essa pancromática. Então, essa resolução tem a ver com os metros do comprimento de cada pixel, de cada lado do pixel. E aqui um exemplo, aqui é a banda do vermelho, do verde, do azul, em que eu sobrepus, né, lembrando lá no começo que eu falei, dessa sobreposição de camadas. E aí essa sobreposição também tem uma ordem, na aula eu vou falar melhor sobre isso. E essa sobreposição dá essa imagem de cor natural, de banda 3, 2, 1. No caso, o 04A. Se fosse, no caso, é vermelho, verde, azul. Se fosse o Landsat 8, é vermelho, verde, azul. Seria banda 4, 3, 2. Mas no caso é 3, 2, 1, porque a gente está usando o CEBER 04A. E aqui está a cor natural. E aqui, mais uma interaçãozinha. Eu falei do NDVI, não sei se vocês lembram. Mas vamos ver se dá para lembrar. Qual NDVI corresponde com cada imagem? A planta meio doente, coitada, e a planta bem saudável, dando inclusive frutos. Qual NDVI é de qual? O primeiro é o 014 e a segunda é o 075. Concordo com o Marcelo aí. Mais perto do 0, menos saudável, mais próximo do 1, mais saudável. Uhul, muito bem. Exatamente. Oxe, eu troquei, olha isso, troquei as imagens. Que isso, gente, tava doida. Para ver se a gente estava esperta. Isso aí foi Nossa boa. Senhora. Gostei, Tá para bugar a mente do aluno aqui e falar, ué. Não, exatamente. Na aula da UNB. Gente, eu tava maluca, realmente. Enfim. E agora eu vou falar um pouquinho sobre aplicações e recomendações. Ano passado teve as queimadas no Pantanal, né? E aí eu utilizei esse exemplo para a gente ver um pouquinho mais sobre o poder dessas ferramentas. Então vamos lá. Aqui está aquela tabelinha que eu falei relacionada ao satélite Sentinel-2. E a gente vê que a banda vermelho, verde, azul é a banda 432, e se a gente sobrepor, vai ter aquela de cor natural. Beleza? Mas agora, se eu sobrepor essa aqui, que é o infravermelho próximo, com essa aqui, que é essa VG, esse aqui, que eu não sei falar inglês direito, tenho até vergonha, vou deixar para o próximo. E esse aqui, que é vermelho, se eu sobrepor elas, a gente vai conseguir ter uma imagem, que já vou mostrar, que é chamada de falsa cor, e ela é muito boa para visualizar justamente onde está esse foco de incêndio. E aí, no caso, esse infravermelho próximo, ele não sofre tanta interferência por conta da fumaça, que é gerada pela queimada, né? Então, como eu falei nas passadas, que existe uma interferência atmosférica com as nuvens, mas no caso dessa infravermelho próxima, a fumaça não interfere tanto a captação dessa onda. Então, vamos lá. Aí fui eu, vi mais ou menos a área que estava acontecendo, essas queimadas, fui no site dessa USGS, que é um site americano de imagens, na aula assíncrona, né? As aulas práticas, propriamente dita. Eu mostrei como é que pega essas imagens. Então, aqui eu falei mais ou menos o local que eu queria, delimitei o local e fui vendo quais fotografias, quais imagens que
que davam justamente nessas, que pegavam a maioria das partes dessa imagem que eu queria. E aqui é a cor natural, né? Aquela de banda 4, 3, 2. Então aqui a gente vê essas queimadas, a gente vê muita fumaça, mas a gente não consegue ver exatamente onde está o foco desse incêndio. Então imagina, a gente como bombeiro, uma área gigante de hectares, e como traçar um plano de ação, né, frente a isso? Como é que a gente sabe exatamente onde está pegando fogo, realmente, né? Muito triste. Nossa Senhora. Infelizmente, trazendo esse exemplo, né? Infelizmente. Mas, enfim. Então, a gente não consegue entender muito bem onde está essa área. Agora, a gente colocando o óculos de raio-x. Tcharam! Olha como fica muito mais explícito, como essa informação é muito mais útil e assertiva. Então, aqui no caso, a gente utilizando essa falsa cor da banda 128A4 do Sentinel-2, a gente vê exatamente onde está, né, a cicatriz. Está quase tudo, né? Infelizmente, está quase tudo. Mas aqui a gente vê uma queimando bastante. Enfim. E a fumaça, por conta dessa banda 12, né, do infravermelho próximo, a gente não interfere tanto a nossa imagem. Então, a gente consegue ser muito mais assertivo nesse combate a incêndio. Claro que não é só uma imagem, né, que vai fazer o milagre de conter um incêndio. Tem trabalho de bombeiro, enfim, políticas públicas e conscientização e muitas coisas. Muita conversa para se falar. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Achei top. Sim. Beleza. Agora eu vou um pouquinho mais para os serviços da Concreta que a gente oferece, que é o Cadastro Ambiental Rural, mais conhecido como CAR, que é um cadastro do imóvel rural, em que a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, diz que todos os imóveis rurais do território nacional têm que ter este cadastro. E aí, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Tá, enfim, é isso. E aí a gente vai para as etapas. Lembrando que eu deixei na pasta de aulas teóricas, eu deixei o manual exatamente do CAR. Mas esse aqui é uma dos mapas que a gente fez, né? O primeiro mapa, o mapa de localização, e é justamente a primeira parte do CAR, que é você definir a área do imóvel. Então, você tem que delimitar com uma linha, ou seja, com um dado vetorial, com uma camada vetorial, a área do seu imóvel e indicar a sede. Então, agora, imaginando essa imagem aqui, isso aqui que eu fiz. Quando você olha, você tem que imaginar o quê? Que teve uma imagem, uma camada da imagem, uma camada desse ponto vermelho, uma camada dessa delimitação, dessa área, ou seja, essa coisinha laranja, essa linha laranja, e uma outra camada desse branco aqui meio transparente, que aí por meio de processamento, na verdade eu fiz esse retângulo aqui, esse polígono laranja, fiz um polígono bem grande na verdade não é um polígono, eu fiz uma linha fechada do laranja, fiz um polígono bem grande desse branco transparente e cortei usando o molde dessa linha aqui fechada. E aí, eu consegui fazer esse efeito. E aí é justamente você utilizar, eu estou, no caso, processando imagens vetoriais,
eu fui na abinha vetor e fiz. Na aula eu explico melhor. E a de cobertura do solo? Também é uma... no caso, a gente tem que identificar a área de pousio, são áreas que quando você tem rotatividade da sua plantação, sempre tem aquela área que fica parada por um tempo, para a terra ficar melhor, enfim. E aí se chama área de pousio. Área consolidada e área remanescente de vegetação nativa. Remanescente de vegetação nativa é a vegetação nativa, e área consolidada é o que mesmo? Vixe Maria. Não lembro. Será que há? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Área consolidada. Ah, sim. A área consolidada é a área onde está a construção. E aí, por que, né, tem a ver isso? Porque, de acordo com essa legislação, construções que estão há mais tempo que a lei do APP pode continuar. Caso a construção tenha sido construída depois dessa delimitação de APP, não pode, né? Então tem que... eu não sei o que tem que fazer. Isso aí é outra conversa. Mas é importante você dizer onde está essa área consolidada. Servidão administrativa, você também tem que indicar naquele mapa, que corresponde àquela área onde, por exemplo, passa uma estrada no meio da minha fazenda, ou então passa coisa de uma fiação, uma coisa assim que não é sua, né, uma coisa pública, você também tem que indicar onde é que está passando, porque para você calcular a reserva legal que tem que ter na sua área, você utiliza a área do seu imóvel. Então, você, indicando a servidão administrativa, você faz a subtração, né, dessa área que ocupa, por exemplo, uma estrada, e aí você calcula quanto vai ser a sua reserva legal. Então, você vê quanto realmente tem a sua área do imóvel. E aí, de APP e uso restrito, é definir, pelo Código Florestal, qual a área que corresponde a APP. E aí, aqui tem o outro produto da nossa aula, que eu fiz, mostrando como é que você indica o APP. E a reserva legal, você tem que indicar também qual é a área da sua reserva legal. Beleza? Alguma dúvida? Ai, gente, vou tomar água. Vocês são de ambiental? Marcela, você quer de civil? Correia também? Deixa eu ver quem está mais aqui. Eu sou ambiental. Ah, Romeu é ambiental. Arquitetura. Ah, então tá bom. São os bem representados pelos três cursos. O quê? Ah, tá, o Xande. Top. E aqui eu vou com minhas recomendações de material. Essa aula eu fiz muito baseado nesse livro de Geoprocessamento sem Complicação, do Paulo Roberto Fitz. Então, caso vocês queiram, se interessem por alguma coisa mais a fundo, eu posso tirar foto do livro, enviar para vocês, enfim, eu tenho ele, não tem PDF, eu tenho de forma física. E aqui os cursos, o curso do Ambiental Pro, caso alguém se interesse pelo ArcGIS, esse curso eu estou fazendo, e ele é meio carinho, na verdade, mas dá acesso a 5 anos, e eu estou gostando bastante dele, eu indico para todo mundo, eles dão um suporte muito bom para dúvidas e tudo mais, então eu faço essa propaganda porque eu gosto mesmo.
O YouTube desse Ambiental Pro. Toda quarta tem live, inclusive hoje, 8 horas. Ó, eles sempre mandam. Vamos ver qual é o tema da aula. E as aulas são muito boas, mesmo. Ó, gente, eu tô me ligando. Está agora. Ó, hoje, cadê? Perfil do consumidor e geomarketing para a abertura do estabelecimento. Então, falar sobre geomarketing, tipo assim, as lives deles são muito ricas mesmo. Sempre convidam pessoas. E aí, eles também têm um podcast no Spotify, Ambiental Pro, que também é muito interessante. Inclusive, tem uma geomarketing. Sim! Exatamente. Geomarketing. Complexo. E nesse podcast, inclusive, tem uma que é uma engenheira ambiental que trabalha na NASA com... não lembro direito, mas alguma coisa da Amazônia. Então, tipo assim, é muito legal. O cara, ele fez engenharia ambiental. Acho que foi na UFRJ, se não me engano. Eu amo o Ambiental Pro. Realmente faço o marketing deles. E no YouTube tem esse Descomplica QGIS, que também é muito bom, né? Voltado para o QGIS. E uma coisa muito legal é que eles fizeram... Como é que passa? Foi. Eles fizeram um banco de dados bem separadinho. Tipo assim, você quer um dado na região Nordeste sobre recursos hídricos. Eles separaram links que te dão a esses dados. Então, é muito legal ter esse link aqui salvo nos favoritos, inclusive. E é isso! Muito obrigada! Tcharam! Alguma dúvida? Alguma coisinha para falar? Marcela, Oi. esse oi que você falou para a gente dar no seu e-mail vai estar lá no grupo do WhatsApp ou você vai Eu vou passar pedir ele? pro Xande enviar, que aí eu envio o link do Drive. Mas se quiser já me mandar um oi assim, também. Eu vou enviar aqui um formuláriozinho só para vocês colocarem o e-mail de vocês, nome e tudo mais. Que aí eu já pego o e-mail de vocês, que aí eu consigo mandar depois. Top. Beleza? Vou mandar aqui agora no chat para vocês. Perfeito. E aí eu tenho e-mail de todo mundo. Massa. Top, assim, conteúdo muito bem preparado, alto astral. Uma dúvida que eu queria perguntar, bem leigo assim mesmo, em relação entre ArcGIS e QGIS. Uhum. O QGIS é pago, né? O QGIS é aberto e tudo mais. Tem alguma limitação do QGIS assim que é muito gritante, tipo, para algum projeto ele não atende, alguma coisa assim, ou ele é só, sei lá, mais devagar, alguma coisa do gênero? Então, tipo assim, como você falou, né? O ArcGIS, ele é pago, o QGIS é um software livre, então, tipo assim, tem vários pessoas trabalhando nele, tipo, de maneira voluntária, sempre trazendo atualizações, e aí, até na aula 4 que eu falei para não baixar o QGIS da atualização mais recente, sempre uma anterior, porque talvez a mais recente tenha algum bug. Mas em relação à limitação, eu nunca ouvi, tipo assim, alguém falando muito, tipo assim, nossa, só se for uma coisa muito complexa, sabe? Tipo, realmente acho que coisas um pouco mais básicas ou tipo, não tão complexas, acho que o QGIS corresponde bem. Mas se você tiver alguma coisa em específica que você precisa utilizar, você pode me perguntar e aí eu pergunto para o pessoal do Ambiental Pro para eles também responderem e eu confirmar. Mas em geral, não. Tipo assim, comecei no ArcGIS, depois fui para o QGIS, e eu percebi que o QGIS é um pouco mais intuitivo, sabe?
por estar também em português e tudo mais. Então, achei um pouco mais intuitivo. Mas, em relação à funcionalidade, como eu disse, só se for uma coisa muito mais complexa. Ah, entendi. Top. Porque eu lembro que o povo priorizava muito o ArcGIS, tentando craquear, fazer uns negócios É, muito doidos, mas o QGIS acho que sempre atendeu, né? sim, eu nunca vi alguém, tipo, eu tive que sair do QGIS para ir para o ArcGIS, sabe? Porque não tinha, tem uma função. Inclusive, muitas empresas usam o QGIS justamente por ser gratuito. Então, e o ArcGIS, a ANB dá a licença, né? Não sei se vocês sabem, mas tem como pedir. Nossa, eu Ah, top. sabia nada disso em hidrologia. É o quê? Não sabia nada disso em hidrologia. Se eu soubesse, tinha me ajudado demais, Marcela. Pô, Ai, Marcela, eu queria agradecer aí, o curso foi top. Você já me ajudou outro dia aí também, eu tava precisando de um help, eu lembrei da Marcela, eu falei, deixa eu pedir ajuda. Eu não podia perder esse curso aqui. Parabéns, viu? Mandou muito bem. obrigada, Cláudia. Ai, gente, valeu. Como é que eu vejo vocês? Quero parar de compartilhar. Ué, já tinha parado? Não, aqui, pronto. É isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Uma fotinha aí se o pessoal quiser ligar a câmera pro A gente podia, né? completo aí. Verdade. Boa, Marcelo. Quem quiser aí, está. Pode Não quero ir para a assustar ninguém, gravação, viu? ô É? Marcelo. Ai, que medo, gente. Espero que tenha gravado, hein?